Alô, agora sim, boa noite. Você pode se sentar um momentinho, por gentileza. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder estar com vocês nessa noite, fazendo a ministração da palavra. Eu sou o Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, para quem não conhece o Padre. Já estou na Canção Nova há quase 18 anos, me ordenei padre lá, não é? Completa ano que vem 10 anos de sacerdócio, mas sou aqui da cidade de Londrina, sou aqui da região, não é? Apesar de muitos anos fora. É uma alegria poder retornar. Eu estou de férias, estou de passagem por aqui, visitando a minha família, inclusive minha irmã está aqui comigo, minha sobrinha participando, e eu recebi essa missão, essa incumbência, esse convite fantástico, de poder dirigir ao teu coração, ao meu em primeiro lugar, uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra de ânimo. Olha, eu não sei a sua experiência, pode solar para mim, aquela canção mesmo, por gentileza, naqueles acordes. Eu não sei a sua experiência, mas esses dias, saí de férias agora, e eu caí em mim assim de uma hora para outra e falei, gente, já estamos quase em dezembro, amanhã é dezembro, né? Não sei se te contaram. O ano passou, e que ano atípico, para não dizer outra coisa, é ou não é verdade? Esse ano, no meu ponto de vista, veio para quebrar no nosso coração toda e qualquer ilusão, toda e qualquer pretensa ilusão que nós temos muitas vezes de controle, né? Você já percebeu como nós temos a tendência a querer controlar as coisas? E muita gente, eu sou padre já, como eu disse, há quase 10 anos e trabalho muito, já escrevi livros sobre esse assunto, sobre ansiedade, ajudando pessoas. Tem um programa na TV Canção Nova, todas as terças à noite, que eu atendo muitas pessoas que lutam contra a ansiedade, contra os transtornos associados à ansiedade, tais como o TOC, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, tantas outras coisas. E o que eu percebo? Que muitos dos transtornos, as crises que a gente vive, eles acontecem quando a gente vê que a vida não cabe na nossa mão, que a gente não controla as coisas, sabe? E muitos de nós, pretensiosamente, temos essa ilusão. Vou ser honesto que eu nunca preguei de máscara, viu gente? Lá na Canção Nova em São Paulo a gente não prega de máscara, eu estou até meio perdido. Mas quero seguir aqui a orientação, claro, da Arquidiocese de Londrina. Muitos de nós, como eu dizia, muitas pessoas entram numa crise quando elas percebem que elas não controlam as coisas. Não controlam o futuro, não controlam o amanhã, não controlam o que vai acontecer. E eu acompanho, como eu dizia, muitas pessoas que vivem surtos associados à ansiedade, justamente quando quebra nessa ilusão e a pessoa percebe que a vida não está na minha mão, né? Na verdade, a nossa vida, entenda bem, eu estou usando uma expressão metafórica, ela não está na nossa mão, no sentido de que você não controla as coisas. E esse bendito ano de 2020 veio para quebrar as nossas pernas e para nos convencer de uma vez por todas que a gente não controla o que acontece, que a gente não controla o curso dos fatos. Olha, seja honesto. Quem diria, eu tenho 38 anos, tem pessoas talvez aqui mais experientes, apesar de não parecer, claro, né? Todo mundo aqui com cara de mocinho, mocinha, mas quem imaginava que em pleno 2020 havia uma pandemia, ia estar todo mundo nesse grupo, a Jéssica estava me dizendo que é lotado, que fica a gente lá fora, todo mundo assim, olha que coisa bonita, parece até exército, a hora que eu vi vocês dançando aqui. Eu vou ser honesto, lá pro lado de São Paulo a gente não é tão organizado assim não, né? Quem imaginava que a gente já está no grupo, todo mundo igual ao exército, com essa distância, com máscara, o pregador com máscara. Quem imaginava que aconteceria uma crise, a pandemia, mas com todos o reverberar de uma pandemia, a crise financeira, a crise na educação. A minha irmã é educadora, a Jéssica trabalha com educação, que o diga, quem imaginava que vocês iam ter que dar aula pela internet, né? Olha só, e a molecada que amava tanto celular, agora não aguenta mais ver. Não aguenta mais ver o computador, não aguenta mais ver a tela do celular. De fato, gente, a gente não controla a vida, a gente não controla o curso dos fatos. E quanto mais a gente faz as pazes com a incerteza, mais a gente consegue caminhar bem, mais a gente consegue ter paz.
Porque a gênese, no meu ponto de vista, de muito sofrimento psíquico e emocional, é essa pretensão de querer controlar. Controlar o trabalho, controlar o filho, controlar a casa. Eu não estou dizendo que você tem que ser desorganizado e deixar tudo a Deus dará. Não é isso não. A organização é o princípio da eficácia, é óbvio. Mas a gente tem que ter essa humildade de entender que a vida, o futuro, a eficácia depende mais de Deus do que de nós, em alguns sentidos, né? A gente precisa viver essa dependência de Deus, sabe? E a palavra que eu escolhi está no Salmo. Eu estou aqui com a tradução da Ave Maria. Se você tiver com outra tradução, talvez seja o Salmo 30, mas na tradução da Ave Maria que o padre está usando, é o versículo 6. Aliás, é o Salmo 29, o versículo 6. Se for outra tradução, talvez seja o Salmo 30. Então abra para mim, por gentileza, Salmo 29, versículo 6. Olha, eu confesso que eu gosto demais dessa passagem, e eu tenho certeza que essa passagem vai trazer esperança para você nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra vai trazer um novo ânimo para você nessa noite. Eu compus uma canção a partir dessa palavra, depois o padre vai ministrá-la para você. O ano passado, retrasado, a Canção Nova me pediu, junto com outro sacerdote, para gravar um CD para pessoas que viviam depressão e ansiedade, né? E eu fui rezar e Deus me deu essa palavra, e o nome do CD tem a ver com essa palavra, tudo que a gente viveu ali. E a partir disso eu nunca mais esqueci dessa palavra, ela me acompanha, eu tenho certeza que ela vai falar com você. Posso ler? Vocês já pegaram? Acho que sim. Porque a sua indignação ou a sua ira dura apenas um momento, enquanto a sua benevolência, a sua bondade é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Veja bem, pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu estou com a tradução da CNBB, mas tem uma outra tradução de uma Bíblia que não é católica, uma Bíblia protestante, mas que eu gosto muito da tradução, que diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que isso quer dizer na prática, filho, filha? Eu não sei o que você está vivendo, mas essa palavra, ela trabalha com uma realidade que é central em toda a nossa fé. Ela nos leva a viver a esperança em Deus. A esperança é uma virtude teologal. O que é uma virtude teologal? O catecismo nos ensina que é uma virtude que nos liga diretamente a Deus, nos coloca em relação com Ele. E por que a gente tem esperança em Deus? Porque se nós estivermos com Ele, o choro pode até durar uma noite, e às vezes a noite é um pouquinho mais comprida, né? Tem noites que parecem uma quinzena, mas com Deus, se você está com Ele, se você espera nele, a alegria, a vitória volta pela manhã. Gente, isso é uma promessa. Na Canção Nova, o Padre Jonas Abib, o nosso fundador, sempre nos ensinou a lermos a Bíblia identificando 3 coisas muito importantes: as promessas de Deus, as ordens de Deus e os princípios eternos. E todas as vezes que a gente lê uma promessa, aquilo salta. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Se Deus prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. E olha, num final de ano, mais uma vez eu digo, eu não sei, você aqui, você nos acompanhando pelas redes aí, do Caminhando com Maria, eu não sei como foi o seu ano, eu não sei o que você ganhou, o que você perdeu. Talvez você esteja vivendo situações difíceis, talvez você esteja se encontrando com as suas fragilidades, com as fragilidades dos outros, talvez você perdeu pessoas, eu não sei. Mas olha, Deus hoje está me chamando, te chamando, nos chamando a enfrentar a vida com esperança. E o Papa Bento XVI, ele escreveu uma encíclica linda, chamada Esper Salve, que falava sobre a esperança, a virtude cardeal da esperança, virtude teologal, desculpa, da esperança. E ele dizia que é no sofrimento que a gente aprende a esperança, que a gente robustece a esperança, que a gente desenvolve a musculatura da esperança. Eu gosto tanto de pensar nisso. Quando a gente vai na academia, a gente desenvolve o quê? A musculatura física, né? Você está desenvolvendo ali o tônus do seu músculo, mas a gente precisa desenvolver a musculatura espiritual, a musculatura emocional. E isso só com esperança, olhando para Deus.
E a carta aos Hebreus, outra coisa fantástica sobre a esperança, ela diz que a fé é o fundamento da esperança. A fé fundamenta. O que é o fundamento, gente? É o alicerce. Essa igreja não existiria sem esse fundamento. A fé é o fundamento da esperança. Eu tenho fé em Deus, eu não tenho uma esperança que é um otimismo tolo, não sou um bobo alegre, né? Eu tenho fé em Deus, e por ter fé em Deus, eu tenho certeza que o choro pode até durar uma noite, mas nele, pela ação dele na minha vida, a vitória vai vir pela manhã. E olha, esperança, entenda bem isso, filho, filha, ela não pode ser só um sentimento que você coloca no coração quando você vem ao grupo de oração. Ela tem que ser um jeito com o qual, através do qual você vê a vida. Quem aqui usa óculos? Levanta a mão. Aqui tem uma pessoa de óculos. Eu queria até pegar o teu óculos, mas nessa época de pandemia eu vou até evitar. Mas o que acontece quando você usa óculos? Eu não uso óculos, graças a Deus eu enxergo bem. Estou vendo vocês aqui. Imagina que você, como é o seu nome, filha? Juliana? Poliana, isso que eu falei, que eu tinha falado, vocês ouviram, eu tinha falado Poliana. Poliana, imagina se eu pegasse o seu óculos aqui e mergulhasse num balde de tinta amarela e depois você colocasse. Que cor você ia ver todas as coisas? Ia ver amarelo, né? Imagina um padre de 2 metros assim, amarelo na sua frente, você ia correr de susto, né? Você ia ver o pessoal cantando amarelo aqui. Por quê? Porque a lente está amarela. Gente, a esperança precisa ser um óculos, uma lente que você coloca para enxergar as coisas. Quando você coloca uma lente amarela, você enxerga tudo a partir daquela cor, amarela. Se você coloca o óculos da esperança, você vai ver tudo a partir de Deus, a partir da ação dele na sua vida. Você vai enxergar de maneira diferente. Mas padre, é que você não conhece a situação do meu filho. Padre, como é que eu vou ter esperança? Eu estou vendo meu filho dando trabalho, meu filho na droga. Padre, o meu pai está doente. Padre, aquela situação que eu esperava não aconteceu. Padre, é difícil ter esperança. Mas olha, a fé é a certeza do que a gente não vê. Se você vê, não é fé, é visão. Então é preciso colocar esse óculos para enxergar a partir de Deus. E a palavra fé na Bíblia é outra palavra linda. A gente tem que entender, né, às vezes as raízes da palavra para você entender a profundidade do que a Bíblia está querendo dizer. No Antigo Testamento, fé era a palavra emuná em hebraico. Emuná, a língua hebraica antiga é uma língua muito pobre de substantivo, né, daquilo que dá nome às coisas. Então emuná, ela podia dizer várias coisas, entre elas fé. E emuná significava o seguinte, na compreensão do homem bíblico, do hebraico antigo, a seguinte coisa: é como se a pessoa tivesse naufragado, tivesse no meio do mar ali para morrer, e de repente vinha um tronco, sabe, tronco boiando, e a pessoa se agarrava, emuná, e era salva da morte certa. Olha só, é isso que na Bíblia quer dizer fé. No meio desse mundo louco, que às vezes a gente vê tanta coisa ruim, né, da gente tentando viver a fé. Talvez você na sua casa é a única pessoa que busca, seu marido ou a sua esposa não busca Deus. Talvez você vivendo uma tribulação no seu trabalho, talvez você lutando com essas realidades de cunho psíquico e emocional, como a depressão, como a ansiedade, que querem te deixar para baixo, você não está dormindo direito, você dorme, mas a sua cabeça não descansa, não para. Deus está te dizendo, olha, é preciso ter essa fé emuná, é preciso olhar tudo, mesmo que a casa esteja caindo, pegando fogo, caindo, você precisa olhar com a lente da esperança, com esse emuná, agarrar no tronco que é Deus, porque se você estiver agarrado nele, você não vai afundar, sabe? E eu tenho aprendido, meus irmãos, você aqui, você em casa nos acompanhando, como sacerdote eu tenho aprendido essa lição, que a gente tem que cada vez mais incorporar o jeito de Deus para ver as coisas, porque Deus não vê como a gente. Aquilo que talvez para você é uma grande derrota, sabe? É aí que está começando a vitória. Aquilo que para os humanos era a derrota, que era a cruz, mas é ali que começou a brotar a ressurreição, a vida, a libertação, a cura, a salvação para o mundo inteiro, a partir do sangue de Jesus derramado, sabe? A gente precisa colocar o óculos da esperança. Pensando nisso, me recordei de uma história que esses dias eu ouvi, muito interessante. Vou contar a história de um padre, porque eu sou padre, então eu posso brincar, né? Tirar onda aqui dos padres. Diz que tinha uma história de um padre recém-ordenado, ficou um tempo numa cidade grande, depois foi enviado para uma cidade muito pequena,
E no primeiro domingo que ele ia assumir a paróquia, ele se preparou a tarde inteira para fazer a homilia, estudou a Bíblia, para fazer a pregação durante a missa, né? Falou, olha, eu vou dar o meu melhor hoje, porque eu quero conhecer o povo dessa cidade pequena, eu tenho certeza que vai ser muito legal, que eu vou ser bem acolhido aqui. Deu a hora da missa, não chegou uma alma viva. Passou 5 minutos, não chegou ninguém. Passaram-se 15 minutos, chega um bêbado lá atrás. Já viu igreja que não tem bêbado? Gente, é universal isso. Até em outros países, quando eu estava em missão, toda igreja de vez em quando chega um bêbado para perturbar a paciência do padre. É complicado. Mas chegou um bêbado, tudo sujo, com uma corda na mão, já ficou lá atrás. É isso mesmo, seu padre. Ele falou, vou esperar mais um pouco, né? Ver se chega mais alguém. Depois de uns 5 minutos chegou um casal, com a cabeça baixa assim, olhando feio para o padre. Ele conseguiu malemar ver a feição do casal. Mas ele falou, já passaram-se 20 minutos, eu preciso começar a missa. E começou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, eu vou dar o meu melhor. E ele presidiu a missa e fez uma homilia bonita, e as pessoas foram tocadas, sabe? Só que ele ficou triste, porque ele esperava que as pessoas da cidade fossem ali participar da missa. Desgraça pouca, ele foi embora, no meio do caminho, foi roubado. Roubaram a maleta dele, com o dinheiro, pouquinho dinheiro que ele tinha dentro, a Bíblia, espancaram ele e foram embora. Ele chegou em casa desolado. Se sentou na capela na frente do Senhor e chorou. Falou, Senhor, hoje foi o pior dia da minha vida, pior dia do meu ministério. Me sinto um fracassado, Senhor. E chorou amargamente. Só que graças a Deus era um homem bom, um homem de oração. No outro dia começou a rezar e falou, vou prosseguir minha missão. E foi, pouco a pouco as pessoas da cidade começaram a participar ali da paróquia, das missas, nos sábados, nos domingos. E depois de 10 anos, um dia ele estava celebrando a missa, já com toda a compreensão, o povo já bem engajado, né, as paróquias, as pastorais, os grupos bem estabelecidos na paróquia. E no final da missa ele resolveu falar, gente, eu quero contar uma coisa para vocês, que foi traumático o dia que eu cheguei aqui. Traumático. Foi o pior dia da minha vida. Eu me arrependi de ser padre naquele dia. As pessoas levaram um susto, né? Por quê, padre? Porque no primeiro dia que eu vim aqui, eu me preparei a tarde inteira para fazer a missa, mas não deu fruto nenhum. Atrasou muito para chegar a primeira pessoa, que era um bêbado com uma corda na mão, que eu nem vi o rosto do bêbado, barbudo, cabeludo. Depois um casal que ficou me encarando. De repente um homem levanta a mão no meio da assembleia e diz assim, padre, eu posso falar? Era um empresário muito proeminente, muito bem sucedido, que ajudava muito a paróquia. Sim, filho, disse o padre, pode falar. De repente ele falou, padre, aquele bêbado que estava lá no fundo, com aquela corda na mão, era eu. Naquele dia eu tentei me matar, padre, só que a corda arrebentou, quando eu fui me enforcar. Eu estava bêbado, a minha esposa tinha me abandonado e eu tinha falido da minha primeira empresa. Só que eu vi a igreja aberta, padre, e resolvi parar aqui, e o que o senhor estava falando me tocou, padre. Naquele dia eu deixei de beber. Depois de um mês a minha esposa voltou para mim, eu voltei a trabalhar e me tornei o homem mais bem sucedido do nosso vilarejo. O padre ficou assustado. O homem mal acabou de falar, de repente um casal lá atrás levantou a mão. Os coordenadores do dízimo e da pastoral dos casais lá da paróquia disseram, padre, o senhor não nos viu direito, mas aquele casal que estava lá no fundo éramos nós. Nós tínhamos brigado pela 20ª vez e tínhamos vindo à paróquia. Combinamos isso de vir entregar a aliança e deixar sobre o altar. Nós íamos seguir o nosso caminho, nós tínhamos decidido a nos separar naquele dia. Mas ouvindo a sua pregação, padre, ela nos tocou tanto que a gente decidiu voltar, reatar o nosso relacionamento. Estamos juntos há 10 anos e tivemos mais 2 filhas nesse tempo. O padre estupefado, né? Meu Deus, não imaginava. De repente, a hora que o padre, tão emocionado vendo aquilo, achou que acabou, lá atrás o diácono levanta a mão, padre, eu quero falar. Ele falou, ai meu Deus, fala, diácono. Eu era um dos assaltantes que roubou o senhor, padre. O diácono disse para ele. Naquele dia o meu parceiro que roubou o senhor comigo foi assassinado num outro assalto. O mataram. E eu fiquei tão mexido com isso, padre, disse ele, o diácono, né, que eu peguei a Bíblia que estava na sua bolsa, que eu tinha roubado, e comecei a ler. Decidi largar o crime, comecei a participar das suas missas.
decidi entrar para a escola diaconal e hoje eu sou diácono que prego aqui todo final de semana com o senhor. Nisso o padre, admirado, começou a chorar, todos vieram, o abraçaram, e ele, olhando para os seus fiéis, disse o seguinte: aquilo que eu achei que era o pior dia da minha vida, foi o dia no qual mais Deus agiu em mim e através de mim. Aquilo que eu achei que era a minha maior derrota, foi ali que Deus começou a vencer na minha vida. Moral da história: dê sempre o seu melhor e acredite, mesmo quando você não está vendo, porque Deus está agindo na tua vida, Deus está agindo na tua família, Deus está agindo em você e através de você, e é sobretudo nos piores momentos, na aridez espiritual, como dizia Santa Teresa d'Ávila, nos momentos de mornidão, de perseguição, de sofrimento psíquico, de perda, de pandemia, né? Talvez você esteja sofrendo os efeitos dessa pandemia de maneira muito peculiar, não sei, no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, mas é precisamente aí que Deus mais age. Então não desista, porque naquilo que você acha que é uma derrota, Deus está começando algo novo. E tenha certeza que quando uma porta se fecha na sua vida, Deus abre outras 10, porque Ele é fiel, e Ele pode fazer, Ele pode te levar além dos seus limites. Acredita, como esse sacerdote, que demorou 10 anos para entender, saiba que Deus está agindo na tua vida hoje. É você mesmo, você que está aqui, você que me acompanha em casa, é com você que Deus está falando. O choro pode até durar uma noite, mas a vitória vai vir pela manhã. Eu estou olhando aqui, ó, olha bem para o dedo do padre aqui, desse tamanho. Estou olhando aqui, estou olhando para vencedores aqui, no nome de Jesus. Eu estou olhando para um guerreiro, um vencedor, uma vencedora, e a vitória já está chegando, ela já está a caminho. Gente, eu me recordo daquela passagem do livro do profeta Daniel, que fundamenta ali o jejum de Daniel. Não sei se você já fez, se você já ouviu falar dessa passagem. Olha só, Daniel começou a rezar para que o rei Nabucodonosor fosse tocado e se abrisse, desse ali uma concessão para ele adorar a Deus, mas nada aconteceu, e ele começou aquele jejum, rezando, rezando, rezando. Depois de 40 dias o anjo do Senhor veio até Daniel e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a rezar, Deus te ouviu no céu, e Ele já estava trabalhando. Você não via, mas Ele já estava fazendo. Gente, Deus trabalha em silêncio, para depois te honrar em público. Então confia, se você está rezando, se você está buscando, Deus está ouvindo e Ele já está agindo. A vitória vem pela manhã, e a vitória já está acontecendo na tua vida, só basta ter fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Amém?